Nos colocamos em pé então nesse momento, vamos estar orando ao Senhor. Pai querido e eterno, diante da tua presença uma vez mais essa tarde, Senhor, para te glorificar e exaltar, ó Pai, pelas maravilhas que tu já tens feito nesse lugar. Pai querido, agora, Pai, te peço que tu abra, ó Pai, a porta da palavra, Senhor, que a tua revelação esteja, ó Pai, sobre o teu servo. Nos abençoa, Pai, grandemente por meio da tua palavra, Senhor. Instrumentaliza o teu servo, Pai, de forma incomum na terra, Senhor. Abençoa, Pai querido, cada um que adentrou essas portas essa tarde, à espera de um milagre. Senhor, eu creio, Pai, que nesse momento muitas pessoas receberam milagres, ó Pai. Mas ainda há pessoas aqui, Pai, com o coração triste, angustiado, que precisam, ó Pai, de uma resposta divina, que precisam, ó Pai, de um milagre divino essa tarde, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, não despede ninguém vazio. Romando que a Siribiricaua, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, essa tarde eu te peço, instrumentaliza o teu servo na terra, em nome de Jesus. Aleluia. Ainda de pé, por gentileza, abra sua Bíblia comigo. 2 Crônicas, capítulo de número 32 e o versículo de número 7. 2 Crônicas, capítulo de número 32 e o versículo de número 7. Depois você acha lá em 1 João, capítulo de número 4 e o versículo de número 4, para que nós possamos entender aquilo que Deus quer conosco essa tarde. Os irmãos, as irmãs acharam? 2 Crônicas, capítulo 32, versículo 7, diz assim: esforçai-vos e tem bom ânimo, não temais, nem vos espanteis, por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele. Vamos repetir essa última parte aqui. Porque há um maior conosco do que com ele. 1 João, Epístola de João, capítulo do número 4 e versículo número 4. Eu vou lendo para não tomar muito tempo. Diz assim: filhinhos, sois de Deus e já tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Última parte, vamos ler. Porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Podei vos assentar em nome de Jesus. Eu quero agradecer primeiramente a Deus pela bondade, pela misericórdia de ter nos trazido aqui essa tarde. Agradecer ao convite a qual a Débora nos fez há um mês atrás e agradecer a saudação de bem-vindo, a qual foi eu, também a minha esposa, a Regiane, que está ali atrás ali. Coloca de pé aí, minha esposa. Fiz questão de trazer ela de irmã. Regiane, eu vou pregar para o círculo de oração. Aí deixei uma menina com um menino lá e disse: vem me ajudar, porque é uma responsabilidade muito grande. Também junto com o irmão Gabriel, obreiro nosso ali da congregação, o irmão Mike, o irmão Andrei, são 3 homens de Deus, os pregadores da palavra de Deus, obreiros nossos lá, cooperam com nós na mocidade, nos ajudam e são bênçãos de Deus, Também a irmã Andresa também, que está conosco, a irmã do irmão Andrei, que está conosco, a irmã Eduardo, e também a jovem nossa. Então me sinto alegre por estar aqui e tenho certeza que Deus vai nos abençoar nessa tarde. É uma responsabilidade muito grande pregar para o círculo de oração, mas eu me alegro quando vou pregar para o círculo de oração, porque o círculo de oração, nós somos fruto do círculo de oração. Eu, quando me converti, eu não saía, incomodei o círculo de oração da cidade de Alvorada. Eu acho que tinha dia que as irmãs pensavam: mas já vem ele de novo. Eu estava lá, todas as consagração, jejum, passamos pelo processo de Deus. Deus nos tirou do trabalho, nos fez entender o que Ele queria conosco, e eu fui para a igreja incomodar, E graças a Deus, Deus tem nos abençoado. Seguido nós ministramos palavra para círculo de oração. Também quero agradecer pela vida da irmã Noemi, essa serva de Deus que nos convidou para pregar ali na Cascata. Me sinto agradecido a Deus. Também a irmã Carmen, lá atrás, lá a irmã Carmen,
da cidade de Alvorada, lá congregou com nós, né? Lá na Alexandrina. É uma bênção de Deus, estas mulheres de Deus, que Deus tem nos abençoado. Quando a irmã nos convidou, irmãos, Deus colocou algo no nosso coração, que eu comecei a orar e pedir a Deus, e eu sei que o nosso tempo é muito curto para falar tudo aquilo que está dentro, fervendo no nosso coração, mas eu vou fazer uma síntese do texto, e as irmãs vão entender o mistério de Deus, né? Quem já não ouviu falar de Senaqueribe, ou quem já não leu sobre Senaqueribe, o rei da Síria, que teve a ousadia, né? Também agradecer pela vida do pastor que louvou o Senhor, homem de Deus, bênção de Deus, né? E quem já não ouviu falar desse homem que defrontou o rei Ezequias, né? Ele defrontou, e eu quero esta tarde pregar sobre esse seguinte tema: estamos em estados de guerra. Por que estado de guerra? Eu cheguei aqui e vi a irmã falar sobre a fúria do inimigo e que ele ainda está preso, né? Que Satanás, na verdade, ele não está solto na sua plenitude, ele age, ele manda, ele ordena, mas aonde ele está, ele não tem poder de sair, porque ele está debaixo do poder de um que é maior do que ele, que venceu ele lá no Calvário. A verdade é que nós entramos em estado de guerra quando Jesus disse lá no Calvário: tudo está consumado. Começou o estado de guerra. O que é estado de guerra, irmão Jair? É quando começa batalhas em outros lugares, quando começa a guerra em outros lugares. E Jesus diz que haveria guerras e rumores de guerra. Quando começa a ameaça, começa a defronte, o inimigo começa a nos defrontar, ele começa a nos avisar, ele começa a nos mandar recado e começa a dizer: eu vou guerrear com vocês, eu quero ir para a guerra com vocês. E a verdade é que todos sabem que esta guerra só vai acontecer assim como está lá no livro do profeta Zacarias, capítulo de número 9, versículo de número 14, que fala que quando Jesus descer no Monte da Oliveira, aí vai haver a grande guerra, o grande defronte, aonde Jesus vai destruir o anticristo, a besta, vai destruir Satanás e vai repreender e vai amarrar eles e vai colocar eles no lago de fogo. Mas Senaqueribe, ele começou a defrontar. Senaqueribe, ele é um tipo de Satanás, ele é uma pessoa que simbolizava a pessoa daquele que está lá em João capítulo 10, que diz que veio matar, roubar e destruir. Então Senaqueribe começa a defrontar Ezequias e começa a chegar perto da cidade. O nosso inimigo, ele não vem direto a nós, porque ele sabe que em nós ele não pode tocar. Eu vou lhe provar nessa tarde pela Bíblia que ele não pode tocar no ungido de Deus. Ele não tem poder, ele não tem autoridade para nem sequer chegar perto de nós. Ontem ainda eu estava ministrando ali 2, 3 pessoas que estão fazendo discipulado, e eu dizia, elas diziam: mas irmão, fulana fez um trabalho. Não te preocupa, porque a partir de agora Jesus está na tua vida. E se ele está na tua vida, não tem para esse demônio ser vergonha. Ele não pode chegar perto de ti, ele não pode te tocar, porque maior é o que está na tua vida. Oh, aleluia, louvado, glorificado é o nome do Senhor. Eu sinto a presença poderosa do Espírito de Deus aqui. Então Senaqueribe começa a avisar e começa a saquear a cidade esperta. Ele entra em Samaria e saqueia Samaria, e ele começa a dizer lá para Ezequias: manda os seus mensageiros, vão até o rei Ezequias, digam para ele que eu vou a peleja com ele, digam para ele que eu vou chegar lá e vou destruir aquela cidade. E a verdade é que eles que leram um texto lá em 2 Reis, no capítulo 18, no versículo 13 em diante até o capítulo 19, vão entender que Ezequias, no começo, ele começou a aceitar, ele começou a pensar: não, Senaqueribe é o grande rei da Síria, ele vai vir contra nós, vamos mandar para ele lá 300 dinheiros de prata, vamos mandar para ele 30 moedas de ouro, vamos começar a comprar ele, a dar tributo. Pode ser que ele não venha e não venha nos atacar. A verdade é que o Espírito de Deus me diz aqui que muitos estão querendo negociar com o diabo, e não é momento da igreja negociar com o diabo. Igreja de Cristo Jesus não tem negócio nenhum com o diabo. O diabo não pertence a esta casa. O nosso negócio é com o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. A minha Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro não pode
vergonha, porque ele é o pai da mentira, ele mente desde o início, mas nós estamos na verdade. Senaqueribe começa a querer negociar, Ezequias se intimida, mas no capítulo 19 de 2 Reis, você vê Ezequias entrando dentro da casa do Senhor e dizendo assim: eu não vou aceitar essa afronta, eu não vou aceitar essa afronta. E aí Deus me levou lá para o capítulo 4 e o versículo de número 4 de 1 João, onde nós temos que entender que estamos sim em estado de guerra, mas maior é aquele que está na nossa vida do que aquele que está no mundo. No mundo há droga, no mundo há prostituição, mas aqui há libertação, aqui há transformação, aqui há vitória, aqui há poder de Deus, aqui há autoridade. Ei, minha irmã, ei, meu irmão, você é portadora do poder de Deus nesta terra, você tem a virtude de Deus, mas como eu não sair? A Bíblia Sagrada diz: vós sois a geração eleita, o sacerdote real, aqueles que foram separados, escolhidos para ir anunciar a palavra de Deus, a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos portador de poder de Deus na nossa vida. Jesus, ele expressa e diz: aquele que ama a minha palavra, eu e o Pai viremos para ele e nele faremos morada. Jesus, quando separa os seus discípulos, ele dá uma expressão que parece que hoje está bem esquecido. Nós estamos aqui hoje para receber uma vitória, mas será que nós estamos preparados para isso? Será que nós temos certeza dessa vitória? Será que nós temos convicção que aquele que está em nós é maior, que aquele que está na nossa vida? Domingo ainda eu estava ali no distrito da Santa Rosa ministrando a escola bíblica dominical, que fui convidado, e eu estava falando que anda de profeta falso por aí afora, tentando enganar os escolhidos. A Bíblia diz: não é eu, irmão. Se for possível, ele enganaria até os escolhidos. Imagine só a atuação desses camaradas, imagine só o domínio que eles têm sobre o escolhido. Mas aquele que é lavado e remido no sangue do Cordeiro, aquele que está incumbido naquilo que Paulo diz, que ele não é um homem carnal e nem um homem natural, mas ele é um homem espiritual, ele está no centro da vontade de Deus. Demônio nenhum consegue enganar. Não engana aquele que está na direção do Espírito de Deus, porque o Espírito de Deus, ele penetra todas as coisas. O Espírito de Deus, ele tem poder, ele tem autoridade, ele tem virtude. O Espírito de Deus não deixa ninguém se enganar. Você se lembra de Paulo e Silas? Você se lembra deles? Quando eles estavam entrando ali em Filipenses, ele estava entrando bem a cara de vinho e começou a dizer: esses são os homens que anunciam o reino do céu, esses são os homens que anunciam a verdade. Eles estavam anunciando, só que aqui era um espírito imundo e espírito enganador, e esse espírito enganador nesta tarde não vai enganar a tua vida. Espírito enganador esta tarde não tem poder nenhum para chegar perto de você, porque nós estamos aqui entronizados na unção, na glória, no poder e na autoridade do Espírito Santo. E ele é o maior aqui, ele é o todo-poderoso, ele pode todas as coisas. Maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo, maior é o que está conosco. Ezequias custou a entender isso, mas quando ele entendeu, ele disse: não, esforçai-vos e tenham bom ânimo, não se apavorem, não fiquem com medo, não, porque a multidão lá do rei da Síria é muito grande mesmo, o exército dele é muito poderoso, mas maior é o que está conosco. Maior é aquele que tem todo o poder, toda a autoridade. Oh, Ramando, Ravassou, Rebedecou, Malapiaçai. A tua vitória depende mais de você do que de Deus. Você sabia que no reino espiritual Deus já decretou vitórias aqui esta tarde? Você sabia que na dimensão espiritual Deus já enviou anjos aqui para este lugar com vitórias para trazer para você? Só basta você abrir o teu coração e dizer: eu quero
quero receber ela nessa tarde. Não me interessa quem duvide, mas eu creio, porque a palavra de Deus diz que tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível àquele que crê. Eu creio no poder da palavra, na autoridade da palavra, na virtude da palavra. Tudo é possível àquele que crê. Foi isso que Jesus disse a Marta. Pense bem, Ezequias na verdade estava apavorado, porque era muito grande a batalha. O seu adversário era muito forte. Já havia cidades aí que ele tinha destruído, e hoje o inimigo tenta nos intimidar dentro da casa de Deus. Não era não. Ele tenta entrar aqui. Eu sei que essa tarde tem pessoas que estão pensando, e não é teu pensamento, não, é o inimigo que está dizendo que você vai sair da mesma maneira que entrou, mentindo para você. Não é o teu pensamento, não está dizendo, não adianta, o teu caso não tem jeito, não tem maneira. Deus nunca vai dizer isso. A Bíblia Sagrada diz que tudo é possível a Deus. Para Ele não existe nada impossível. Tem pessoas que olham para um câncer e pensam que Deus não pode curar, Ele cura. Tem pessoas que olham para uma paralisia e acham que Deus não pode, Ele cura. Tem pessoas que olham para uma lepra e acham que Deus não pode curar, Ele cura. Porque Ele é o Todo-Poderoso. Ele é aquele que tem o domínio e o poder sobre todas as coisas. O próprio Jesus disse: foi-me dado todo o poder e toda a autoridade nos céus e na terra. Sabe o que é isso? Em outra palavra, Ele está dizendo para mim e para você: se você crê, você vai fazer obras maiores do que eu fiz. As obras maiores. Sabe qual é a obra maior? Se Jesus ressuscitou, nós temos poder para colocar de pé, pelo poder do nome de Jesus Cristo. Nós temos autoridade na nossa vida, e nesta tarde você vai sair daqui com certeza, com convicção que o maior está na tua vida. Oh, glória! Meu Deus! Você tem que saber disso. É, Deus. João expressa aqui: maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo. Irmãos, a calamidade ainda não chegou nessa terra por nossa causa. Você sabia disso? Quando essa igreja for arrebatada, começa um momento de tribulação. Você imagina o poder que nós temos, irmã Débora, de segurar as calamidades. Às vezes a gente olha assim, mas segure tanta calamidade, tanta tragédia, tanta coisa ruim, mas isso não é nada daquilo que está por vir. Você está segurando isso. Deus está segurando por nossa causa. Sabe por quê? Porque tem um ciclo de oração da General Neto, que daí da ordem: Senhor, salva mais alma, Senhor, liberta mais. Deus, Ele nos coloca de pé e pensa. Quero eu pensar isso. Ele diz: eu vou destruir a terra, mas quando Ele olha para o centro da terra, Ele vê um povo que está orando, está clamando. Ele disse: não, eu vou esperar mais um pouco, eu vou segurar mais um pouquinho, por amor da minha igreja, porque Deus ama a sua igreja. Deus zela pela sua igreja. Deus segura o tempo por amor da sua igreja. Deus para uma nação. Deus faz uma mulher estéril dar filho por amor da sua igreja. Eu sinto a presença poderosa de Deus aqui. Mas você tem que entender que você é o portador do poder de Deus. Será que eu sou? Eu não sei. A Bíblia diz que não foi nós que escolhemos Ele, mas Ele nos escolheu. João 15:16. Ele nos escolheu para que nós vá e dê fruto. Sabe o que é isso? Ele está dizendo: não foi vocês que me escolheu, mas eu escolhi vocês e vos nomeei. Sabe o que é nomeação, irmão? Sabe o que é nomeação? É lugar de destaque. Às vezes a gente não dá valor. A gente lê a Bíblia e não entende nada, não compreende nada. Mas nomeação, que história é essa de nomeação? Deus me tirou do mundo terrível, terrivelmente, do mundo todo errado, todo torto, e aí me deu uma lavagem, lavou, me purificou e me nomeou para ser pregador da palavra. Oh, Jesus querido, quem é que consegue fazer isso, irmão? Quem é que consegue
consegue tirar o homem lá do meio das drogas e fazer pregador da palavra? Quem é que consegue tirar aquele lá do centro de Umbanda e fazer pregador da palavra? Quem? Me diz quem? Só Jesus de Nazaré. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre será eternamente. Ele já te deu vitória nessa tarde. Diga para o seu irmão, para a sua irmã, ele já te deu vitória. Comece a receber a vitória de Deus. Comece a receber o poder de Deus, a autoridade de Deus. Eu estou sentindo uma glória tremenda de Deus aqui, uma virtude de Deus, uma autoridade de Deus. Lavando como a nave a sei, lavando como a neve a sei, lavando como a neve a sei. Maior é que está em vós, 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 maior é que está em vós. Aleluia! Glória a Deus! Por isso que Paulo disse lá em Coríntios: eu não vim ter convosco com palavras persuasivas, mas venci ter convosco com o poder de Deus. Poder de Deus para transformar, poder de Deus para libertar, poder de Deus para arrepender as obras do diabo. Jesus disse: oh Jesus, quer ver que o diabo não pode tocar na sua vida? Não pode. Oh Jesus, vou ler, Senhor. 1 João capítulo 3, versículo 8 diz assim: quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo pega desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Ontem eu estava ministrando lá para essas 3 pessoas que estão fazendo discipulado no casal, e eu disse para eles: agora vocês não vão amar o pecado, vocês não vão mais ter prazer no pecado, agora vocês vão renunciar o pecado. Se vocês renunciar o pecado, o diabo não pode mais tocar em vocês. Por quê? Porque agora ele se manifesta na vida de vocês para desfazer as obras do diabo. Sabe o que é que Jesus disse? Jesus disse assim para os seus discípulos: ei, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer já está condenado. E os sinais hão de seguir aqueles que creem. Em meu nome repreenderão os demônios, em meu nome falarão novas línguas, em meu nome, se beber alguma coisa mortífera, não vos fará dano algum, porque há poder no nome de Jesus, a autoridade no nome de Jesus. O nome de Jesus tem que estar implantado no teu coração, o nome de Jesus tem que estar com o poder que lhe é devido. Há pessoas que estão limitando o nome de Jesus a uma traseira do carro, a uma geladeira. Não limite, não, porque o nome dele tem poder e tem autoridade. O nome dele é o único nome que é respeitado no inferno. Quando o diabo ouve o nome de Jesus, ele bate em retirada. Meu Deus, eu sinto uma presença poderosa do Espírito Santo. Oh Jesus, deixou isso, meu Senhor da glória. Só que às vezes nas circunstâncias da vida, que nem Ezequias, ele começou num momento a fraquejar, porque é normal, homens de Deus fraquejaram. Por que nós não vamos fraquejar? Abraão, ele fraquejou, ele não precisava mentir, mas ele mentiu. Moisés não precisava bater na rocha, mas ele bateu. Davi não precisava adulterar, mas adulterou. Homens de Deus, homens que a Bíblia diz que é um exemplo, que são exemplos, são os heróis da fé. São homens que tiveram e marcaram a sua história, a sua geração. E esse dia eu perguntei para Deus: Deus, por que tu deixou esses homens falhar? Sabe o que Deus me falou? O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O meu poder se aperfeiçoa na tua dificuldade, no teu problema. Deus quer se revelar a ti. Se Senaqueribe não tivesse defrontado Ezequias, o anjo não tinha descido e não tinha matado 185 mil soldados de Senaqueribe. Não tinha mostrado para Ezequias que Deus ainda estava no negócio. Se não vinha afronta, se ele não nos defrontar, vou falar, Jesus, eu tenho responsabilidade aqui com o Espírito de Deus. Estou debaixo da revelação e da autoridade do Espírito Santo. Há crentes que não querem mais sentir a afronta do diabo. Há crentes que querem que o diabo fique alisando, fique massageando ele,
diabo não tem que massagear crente nenhum, porque nós somos lavados e remidos no sangue do Cordeiro. A nossa vitória já aconteceu há 2000 anos e poucos atrás. A nossa vitória foi lá no Calvário, e não tem mais para ele, não. Ele não tem domínio sobre a minha e sobre a tua vida. Não temos que recuar, não temos que aceitar a afronta. Oh, mas ele vem para a nossa vida. Nós temos que nos lembrar do poder da palavra. Quando Jesus disse: eis que vos dou o poder para pisar serpente e escorpião. Oh, lá em Lucas 10:19, Jesus disse: eis que eu vos dou poder para pisar serpente e escorpião e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Sabe o que é nada, meu irmão? É nada. Sabe o que é nada? A expressão da Bíblia é bem clara: nada pode nos vencer, nada pode nos derrotar, a não ser nós mesmos. Nós somos portadores do livre-arbítrio. Eu posso recusar Deus, mas Deus não me recusa, porque Ele é fiel com a sua palavra. Ainda que eu seja infiel, Ele continua fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Ele não pode dizer: não, eu não escolhi o Jair, não, eu não separei o Jair, ele não quer mais pregar minha palavra, mas eu errei. Não, Deus não diz isso, não. Deus vai continuar até o último dia da minha vida, dizendo: tu é um escolhido, eu te chamei para pregar a palavra, tu vai ter que pregar, tu vai ter que falar, tu vai ter que ir, tu é um escolhido, tu não pode parar, tu não pode desistir, tu não pode desanimar. Não para agora, não desiste agora, não desanima agora, não tem jeito. Eu sinto a presença de Deus aqui, a autoridade do Espírito Santo, a virtude de Deus aqui. Há momentos na nossa vida que você pensa assim: eu vou desistir, eu vou parar agora. Não pare não, não pare não, porque Deus está no controle de tudo. Deus está querendo te aprovar, Deus está querendo te dar vitória, mas para dar vitória temos que perseverar. Eu já vou terminar. Ezequias perseverou. Aleluia. Ele foi para o templo, se vestiu de saco de linho, proclamou um jejum. Sabe por que muitos crentes hoje não ganham vitória? Porque numa tarde de vitória que ninguém estão em casa, aceitando a vitória. Isso aí é aceitar a vitória, aceitar a derrota. Estão aceitando a derrota nas suas casas. Estão lá dizendo: eu vou vencer mesmo. Não tem jeito mesmo. Em vez de estar aqui. O diabo é curioso. É quando eu passo por uma prova, passo por uma dificuldade, passo por um problema sério, e aí ele diz assim: eu disse esse dia lá na igreja: vocês querem me ver lutando? É só olhar quando eu estou na igreja, eu estou dando glória, aleluia, eu estou na maior luta da minha vida. Porque quando eu estou na luta, eu estou dando glória, aleluia, glorificando o nome do Senhor. Sabe por quê? Porque Ele é meu Senhor, Ele é meu Rei, Ele é o meu pastor, Ele é o dono da minha vida. E não vou dar o gostinho para esse demônio dizer que ele pode alguma coisa, porque ele não pode nada. Ei, Jó não deu esse gostinho pro diabo. Jó não disse: alguma coisa, quem sabe foi ele. Não, Jó disse: tudo é do meu Senhor, é do meu Redentor. Eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que ele vive, eu sei que ele é poderoso. Ei, não atribua nada ao inferno, porque diabo não pode chegar na tua frente, diabo não pode nem ciscar perto de ti, porque tu é portador de um poder, de uma autoridade muito grande, que o inferno não suporta. Ele tenta tocar num filho, tenta tocar numa filha, mas não toca em você. Comece a repreender, porque você tem autoridade na sua vida. Maior é o que está conosco. E eu esses dias estava lendo, quando Paulo e Silas estavam na prisão, e me detive no versículo que diz: à meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores. E eu perguntei a Deus: por que eles oravam e cantavam louvor? Poderia estar assim: Paulo e Silas louvavam e oravam. E aí Deus me levou para uma revelação, me levou lá para Tiago lá, e me disse: aquele que está triste, ora. Aquele que está triste, ora.
aquele que está triste, Ramando Kenei. Ei, você está triste essa tarde? Nós vamos orar e essa tristeza vai embora. Você está angustiado essa tarde? Nós vamos orar e essa angústia vai embora. Você está com uma enfermidade, Ramando Komanai, nós vamos orar e essa enfermidade vai embora. Eles estavam orando, só que quando eles começaram a orar, Deus começa a mover aquele lugar e eles começam a cantar louvor, porque a Bíblia diz: aquele que está alegre, cante louvores ao Senhor. Aquele que está alegre, faça que nem Ana, faça um cântico espiritual, diga: eu sei que o meu Senhor me visitou. Eu sei que nesta tarde, dia 25 de maio, Deus desceu do céu na General Neto e me visitou. Eu sinto uma glória de Deus aqui, uma autoridade do Espírito Santo. Deus vai tomar a tua vida aqui nesta tarde. Deus vai tomar a tua vida aqui. Se você crê nessa verdade, que maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo, se coloque de pé em nome de Jesus, mas se coloque adorando, se coloque adorando, se coloque adorando, porque se você é uma adoradora, Satanás nenhum pode tocar na tua vida. Oh Jesus querido, olha aqui, moça, eu não te conheço, nem sei aonde tu é, mas o Deus que eu sirvo manda te dizer nesta tarde que Ele tem um projeto muito grande na tua vida. Ele tem algo muito especial para realizar na tua vida ainda. Tem sentido um momento de tristeza, sabe por que isso? Porque Deus quer que tu se chegue a Ele, Deus quer que tu se chegue a Ele e conheça o poder que Ele tem para realizar na tua vida. Amando como a nave sai, eu sinto a presença de Deus aqui, a autoridade do Espírito Santo. Maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Ele é maior, minha irmã, Ele é maior, Ele é maior. Demônio não pode, não suporta, porque Ele é maior, Ele é maior. Meu fracasso, vira, mandarabacandere, sai. Maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo. Quando vier a luta, é sinal que você está se aproximando de Deus. Quando vem o problema, é sinal que tu está mais perto de Deus. Tem pessoas que pensam que quando vem o problema, não estamos longe, não. Aí é que nós estamos perto. Aí é que Deus está nos levando. Aí é que Ele não desiste de nós. Aí é que Ele não nos abandona. Tem um versículo na Bíblia que eu gosto muito de expressar: ainda como a mãe se esquecer do filho do seu ventre, do filho que ainda ama, eu, Senhor, todavia não me esquecerei de ti. No versículo seguinte ele diz: porque trago nas minhas mãos as marcas, não te desamparo, não te deixe em nenhum momento da tua vida, não abro mão de ti, porque tu és preciosa para mim. Este momento que tu está passando, é eu que estou trabalhando na tua vida, é eu que quero mostrar para ti o quanto tu tens valor para mim. E muitos estão dizendo: ah, mas ela está assim, não se preocupa, porque eu vou mostrar o valor que tu tens para mim, diz o Senhor dos Exércitos. Eu sinto a presença do Senhor aqui, eu sinto a autoridade do Espírito de Deus. Se você crê que Ele é maior, comece a adorar Ele, comece a exaltar Ele, comece a exaltar o nome dEle, porque a irmã me disse que é tarde de vitória, e se é vitória, eu creio na vitória, porque a minha Bíblia diz: mas graças a Deus que nos deu a vitória por intermédio de Jesus Cristo. Ele já te deu a vitória, Ele já te deu a vitória. Você não vai mais chegar em casa triste, você não vai mais chegar em casa com teu filho drogado, não vai não, não vai não, porque Ele já te deu a vitória. Há poder na palavra, há poder na palavra, há poder na palavra, há poder na palavra. Querem que a igreja sinta, que Ele não sente, mas eu estou sentindo a presença do meu Deus aqui. Eu sei que Ele está aqui, que esta tarde Ele
desceu do céu por tua causa. Ei, você se lembra do seu irmão Estevão? Você se lembra dele sendo apedrejado? Se lembra? Porque é a revelação de Deus. E dele pede, mata ele. E ele sendo apedrejado, ele levanta os olhos para o céu e diz: Senhor, não imputes a ele esse pecado. Aí a Bíblia diz: ele viu os céus abertos e o Senhor de em pé do lado direito. Ele viu, eu estou vendo que o meu Senhor está de pé aqui esta tarde. Eu estou vendo que o meu Senhor, eu sinto uma glória dele. Ele está de pé aqui esta tarde. Ele está de pé por tua causa. Ele está de pé por tua causa. Porque maior é o que está contigo do que aquele que está no mundo. Maior, a droga não vence o crente, a prostituição